cristão tem que viver como discípulos, renovar suas mentes e se juntar em unidade para realizar o plano de Deus para as nações, né? Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre o processo de ser discípulo e fazer discípulos. E o texto básico que nós vamos usar está em Mateus 18, 28, de 18 a 20, quando Jesus deixou a missão para todos nós, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, assim, né, qual é a diferença de um discípulo e um não discípulo, né? O verdadeiro cristão discípulo, ele usa a informação para conduzi-lo a uma transformação. Porque o conhecimento sem transformação de nada adianta. Ou seja, eu aprendo algo, é para mim praticar aquilo imediatamente, colocar em prática. Senão vira um mero historiador, conhecedor da história bíblica, né? Mas e o que Jesus falou e como eu aplico em minha vida? Essa é a questão, né? Então, a diferença de um cristão não discípulo para um cristão discípulo: o cristão não discípulo é aquele que vem aos cultos, como vai à missa todo domingo, escuta, aí lembra, hoje é dia de igreja de novo, está na hora de ir para a igreja, volta. Agora, o cristão discípulo independente se ele está numa reunião da igreja ou se ele está fora, ele tem o hábito, ele tem a determinação de absorver os princípios, a cultura, os valores do reino de Deus e aplicar à sua vida. Isso é um discípulo. No mundo dos negócios, né, os discípulos eles experimentam os resultados muito rápido, quando eles aplicam os princípios da palavra de Deus, né? Então, no mundo dos negócios, a lei do plantar e colher dá um feedback rápido, né? Isso, eu experimentei isso em todos os meus trabalhos que eu apliquei, em várias empresas, e cada um de vocês, quando eu creio que já deve ter experiências, né? A principal delas é a questão do dízimo, né? Todos aqueles que dizimam experimentam essa lei econômica do reino de Deus, de você dar e dar-se-vos-á. Quem dá o dízimo, quem dá amor, quem dá atenção, as pessoas que vão ao asilo fazer companhia aos idosos uma vez por mês, quando voltam, eles voltam renovados, restaurados, porque eles foram dar tempo, eles foram dar amor àquelas pessoas, né? Então, pôr em prática os conceitos de Deus nos negócios possibilita um aumento da fé na palavra de Deus e evangelismo através de testemunhos, né? Porque você está no mercado, e ali é o local mais adequado para você estar falando de Deus de uma forma prática e objetiva. O processo discipulado, ele tem 3 requisitos ou 3 etapas para que haja sucesso e nós verdadeiramente nos tornemos e tornemos outras pessoas num agente de transformação. As 3 etapas são: primeiro, coração cativo. Nós vamos falar o que é um coração cativo. A segunda etapa, a renovação da mente, né? E a terceira etapa, nos unirmos para influenciar. Então, esses 3 cordões, que são chamados cordões de 3 dobras, eles são assim básicos para que nós sejamos eficazes como igreja para realmente termos transformação no local que nós atuamos. Então, requisitos de um discípulo. Vamos falar do que é um coração cativo. É quando o nosso coração ele é conquistado por uma ideia, né? Por exemplo, você tem uma experiência com Jesus, você nesse momento, o seu coração se torna cativo, você é altamente motivado, né? Como diz aqui o item 3, né? É automotivado pelo poder do Espírito Santo, se torna comprometido, independente dos obstáculos que alguém vai te colocar, né? As verdades de Deus são assim inegociáveis para um discípulo, para essa pessoa, né? Desde cedo ele entende que a palavra de Deus ela não é
relativa a uma determinada cultura, uma determinada época. A palavra de Deus é única, né? É claro que existe a diferença entre o novo pacto e o antigo pacto. A forma de Deus tratar algumas questões mudou, né? Mas a sua palavra, de um modo geral, não mudou, né? Um discípulo, uma pessoa que tem um coração cativo, ele é humilde o suficiente para ser corrigido, ele usa a sua vida para o bem-estar dos outros e para glorificar a Deus. Esse é uma pessoa considerada que tem um coração cativo para servir ao próximo, né? Qual é o desafio maior de um cristão? Está na guerra que todos nós vivemos, que é travada em nossa mente. Por quê? Nós chegamos do mundo com princípios, valores, vícios, de hábitos, de pensamento, e quando nós começamos a ler, a meditar na palavra de Deus, então começa a ser travada uma guerra na nossa mente. Mas em Romanos 12, 2, né, ele é muito claro que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar verdadeiramente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vamos parar aqui agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de não só nós absorvermos a verdade, como também nós ajudarmos quando estamos iniciando, ajudando outras pessoas que estão chegando no Evangelho, novos convertidos. Esses 3 slides que eu vou dar a seguir, eles se aplicam muito bem a qualquer estudo em pequeno grupo, igrejas no lar. Na realidade, eu recebi essa revelação quando eu estava meditando sobre as nossas igrejas nos lares, para torná-las mais eficazes quanto ao processo de discipulado, de ensino, né? Então, o primeiro requisito para renovar a mente, vamos ver as Escrituras. 1 Coríntios 2,14 fala: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,15 continua dizendo: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E João 16,13 acaba de fechar a questão dizendo, Jesus falando, né, que era necessário que ele fosse, e ele diz logo a seguir: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, assim, o requisito para você ter uma mente renovada é uma mente conectada com o Espírito Santo. Assim como no SOSO, as pessoas descobrem a verdade do porquê que elas reagem sobre determinada causa ao ouvir de Deus, também nós temos que ter essa experiência quando nós estamos meditando na palavra de Deus. Porque se nós tivermos a mente natural não serve para estudar e para meditar na palavra de Deus. Então, o primeiro trabalho que nós temos que fazer é levar as pessoas a uma conexão. E, a princípio, né, se você chegar numa reunião como nós estamos aqui, vamos meditar num versículo. E eu falar, agora vamos todo mundo se conectar com Deus. Algumas pessoas que já têm alguma experiência de fazer isso, talvez elas consigam. Mas o que eu entendi é que a forma mais eficaz de você levar elas a ter uma conexão com Deus e obter uma revelação daquela Escritura, uma revelação que se aplica à vida dela, é quando nós agimos da seguinte forma. Então nós passamos de professor a facilitador do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o professor. E o que nós temos que fazer? Nós temos que facilitar o trabalho dele, né? Então a primeira dica, você está fazendo um estudo, ler o mínimo de versículos necessários para a meditação no que Deus está falando, ou quer falar.
Ok? Não adianta você ler 20 versículos que ninguém vai conseguir meditar sobre 20 versículos. A segunda coisa que eu recebi do Senhor, né? Você dá um tempo, 15 a 30 segundos, para cada versículo lido, de modo a todos ouvirem de Deus. Quando você dá esse tempo, e a pessoa, claro, né, deseja entender, imediatamente o espírito dela, no mundo espiritual, começa a buscar revelação. Porque se você der a revelação que você recebeu, é como nós temos, é como um governo que não empodera. Não é o modelo de governo de Deus. O modelo de governo de Deus é empoderar, é desenvolver as habilidades das pessoas. Então, nós como instrutores, nós como facilitadores, como governantes, temos que usar esse princípio. Ou seja, você dá uma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. E depois você pergunta, o que Deus está falando com você através desse versículo? Nesse momento, você começa a tirar as ataduras, o gesso que estava engessando a mente daquela pessoa. Porque ela é obrigada a se posicionar. Ou ela vai se posicionar da mente dela, ou ela usou aqueles 30 segundos, 20 segundos, para buscar revelação. Isso faz uma diferença total. Se você fizer um teste, você ministrar durante 1 ano para um grupo de pessoas da primeira forma, chega ao final de 1 ano, você começar a fazer perguntas sobre o que você ministrou, você vai obter 0 de revelação. Se você exercita essa metodologia, você com 1 mês começa a se surpreender. Daqui a pouco, pessoas que teriam ficado no congelador, a mente congelada, começam a já dar sinais de que elas serão um futuro facilitador. Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Todos entenderam? Então, o quarto, né? O facilitador deve fazer perguntas poderosas que estimule a busca da resposta no Espírito Santo. O que Jesus fazia quando ele... né? Quem diz que eu sou? Quando ele fazia perguntas, ele estava estimulando as pessoas a buscar nos céus as respostas. Não era nas circunstâncias. Né? Quantos pão nós temos? Quanto de dinheiro? Entende? Ele sempre estava levando as pessoas a experimentarem o sobrenatural, né, de uma forma natural. E por quinto, ao final, aí sim o facilitador, ele faz uma conclusão sobre o que ele recebeu naquelas escrituras. Ou seja, e nós vamos perceber, e aí tem uma outra questão que eu queria compartilhar com vocês, é que os entendimentos das escrituras, ele é influenciado por diferentes filtros. Então, assim, existem respostas que são realmente totalmente fora do contexto. Mas não existe uma resposta certa. Por quê? Porque as respostas, a revelação que cada um recebeu, ela depende das características de personalidade e dons que Deus deu. Se eu sou um evangelista, o meu filtro é de ir e pregar o evangelho a toda criatura. É sair para falar de Jesus. Se eu tenho um dom de mestre, as minhas revelações vão ser no sentido de explicar aquilo de uma forma, ou seja, de fazer discípulos, porque o meu dom é um dom de mestre. O evangelista, ele não tem essa paciência. O evangelista, ele quer ver mãos levantadas, hoje 20 pessoas aceitaram Jesus. Isso faz sentido para ele. Ah, mas eu tenho hoje eu tive um ótimo discipulado com uma pessoa. Ele vai olhar para você e falar assim, cara, você perdeu o dia todo com uma pessoa? Por quê? Porque são filtros diferentes, são dons diferentes, dons ministeriais diferentes, né? Então, um outro filtro, né? São as marcas de influência deixadas
em nós por nossos pais, professores, treinadores, colegas. Muitos dos traumas, da sensibilidade que nós temos, às vezes são reveladas através de uma escritura. Então, também as nossas experiências passadas, elas influenciam muito, né, na revelação que o Senhor vai estar dando, ou seja, como aquela escritura se aplica à nossa vida, à nossa realidade, ou à realidade da nossa família, o momento que eu estou vivendo com meus filhos, com a minha esposa, né? Então, assim, independente do filtro, todos são edificados com as respostas. Por isso que você nunca deve, né, o facilitador, o líder de um grupo de estudo, nunca deve criticar uma determinada resposta. Aquelas que forem totalmente fora de contexto, o que você faz? Você usa uma outra escritura para ajudar a pessoa a chegar mais próximo da revelação. Porque se você criticar, você gera timidez, você gera medo nela. Então, jamais você pode... Primeiro que não é edificante ironizar ou criticar ninguém. Então, assim, no processo discipulado, é muito importante esse entendimento. É levar as pessoas a ter um encontro com Jesus e, a partir daí, elas andarem sozinhas de revelação em revelação, né? Não ficarem esperando a próxima reunião para ouvir o estudo do professor, ou a próximo domingo para ouvir a pregação do pastor. O nosso objetivo é fazermos discípulos em que cada dia eles tenham uma comunhão com a palavra, com o Espírito Santo e cresçam. Então, discípulo de Jesus é um aluno disciplinado, né? A palavra discípulo é a mesma coisa que aluno disciplinado. Ele domina as verdades de Deus para uso e para ensino dos outros. Ele substitui na mente e no coração os pensamentos do sistema do mundo pelas verdades de Deus. Ele se une a outras pessoas que pensam da mesma forma, formando uma rede para espalhar as verdades de Deus no mercado e onde as decisões da nação são tomadas. Ou seja, se ele tem a oportunidade de influenciar no meio político, no meio legislativo, lá está ele, né? Qual a dificuldade de renovar as mentes do mundo? É o sistema de Faraó que lavou nossas mentes, né? No livro ele usa a palavra Faraó, eu mantive, fazendo uma alusão de quando o povo de Israel era escravo no Egito, deixou o Egito e passou 40 anos num processo de lavagem de mente no deserto, né? O que aconteceu com Moisés também, quando ele teve que fugir do Egito, passou 40 anos lá junto com o sogro, fazendo uma reciclagem e absorvendo a cultura de Israel, do povo de Deus. Então é quase impossível escapar da cultura de Faraó. Isso é uma grande dificuldade. Desde a nossa escola primária, ginásio, faculdade, o tempo todo, né, nós estamos sendo bombardeados com essa cultura e muitos desses princípios entram nas nossas mentes, como nós vimos até agora durante esse curso, principalmente a questão de fazer misericórdia, né? Nós fazemos misericórdia de uma forma não bíblica, porque, mesmo sendo cristãos, esse conceito, esses princípios de igualdade entraram dentro de nós. Então, nós precisamos reeducar as pessoas no seu modo de pensar. Esse é o objetivo que nós precisamos chegar. Então, por onde nós começamos esse desafio, né, gigante de implantar o sistema cristão? Aí é a pergunta, né? Da mesma forma que nós comemos um elefante, um pedacinho de cada vez, né? Ou seja, onde temos influência, encontrando pessoas certas para multiplicar as ideias. O que são pessoas certas? São pessoas honestas. O que é uma pessoa honesta? É uma pessoa cuja verdade interior é igual à verdade exterior. Não é uma pessoa que só não rouba coisas materiais. É uma pessoa cuja verdade interna é igual à verdade externa. Quando eu abraço o Zorildo, né, eu abraço porque internamente eu amo o Zorildo. Eu desejo o melhor para ele, é uma alegria para mim estar com ele.
Não é porque é uma hipocrisia, eu devo fazer isso, né, para ser simpático com o irmão, para que o irmão seja, né, exerça algum favor, algum benefício. Então é muito importante isso, nós escolhermos pessoas, quando nós queremos nos juntar para um projeto, é que a verdade interna dessas pessoas seja igual à verdade externa. Né? Competência, né, que dominam as ideias que defendem. Treináveis, são humildes para aprender de outros e aceitam fazer parte do sonho de outros sem inveja. Ou seja, não, tem que ser a minha ideia, tem que ser o meu projeto, porque isso aí eu não vou botar em azeitona na empadinha dos outros. Né? Ou seja, nós nos juntamos porque a ideia é boa, porque o projeto é bom, porque o projeto é do reino de Deus. Então, resposta. Por onde nós começamos esse grande desafio gigante de implantar o sistema cristão? Comecemos nas igrejas e nos nossos negócios, onde nós temos alguma influência. Ok? Nas nossas famílias, etc. Então, outra parábola lhes disse o Senhor: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Então, assim, para mim, quando Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós, que o reino de Deus é paz, alegria e justiça, o meu discernimento é: o reino de Deus são os princípios e valores e o poder de Deus. Ou seja, o poder, né, o governo, o poder, a palavra, os princípios e valores juntos formam o reino. Então, a primeira coisa que nós temos que buscar antes de qualquer coisa, é buscar o reino de Deus e colocar ele dentro de nós, ou seja, colocar os princípios, valores e nos enchermos do poder de Deus. Uma vez que nós temos o poder de Deus dentro de nós, o que Jesus falou? Ide e fazei discípulos, que é o objetivo dessa lição. Então, hoje aqui, é como se Deus estivesse colocando, né, me usando como um fermento, no meio de uma massa para influenciar vocês a um determinado nível de conhecimento. Vocês saindo daqui, né, olha, vê como as revelações se complementam. Né? Vocês saindo daqui, o que Deus espera? Que vocês aqui, o conhecimento que vocês absorveram, vocês vão aplicar no meio. Essas pessoas vão ter uma experiência e é como se, ou seja, o trigo, né? Ele falou, você bota o fermento dentro do trigo, ele começa agindo no trigo que está à sua volta. E aquele trigo, porque ele vai falando assim, ó, ele introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, no meu entendimento, o que Deus espera é que nós, no nosso processo discipulado, a gente vai influenciando, e vai, ou seja, é como se nós fôssemos uma massa, alguém me influenciou, eu estou influenciando vocês vão influenciar alguém, e é como se a massa, nós fôssemos assim, expandindo o reino de Deus. Então, isso é o que Deus falou comigo há algumas semanas que eu estive meditando nisso, né? Assim, então, para mim, expandir o reino de Deus é o que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, nós temos que trazer o reino de Deus para dentro de nós, para que nós possamos frutificar. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Porque às vezes a gente fala assim, o reino de Deus é conquistado à força. Isso é outra escritura que eu estive meditando. Pô, a gente sabe que a gente não vai introduzir o reino de Deus com a espada nem com a arma de fogo. Né? O reino de Deus, então, que força é essa? Né? O reino de Deus é conquistado à força. É uma guerra que eu acho que é travada na nossa mente. Porque não é fácil você vencer as tentações desse mundo. É por muito esforço que você consegue trazer o reino de Deus para dentro de você. É jejum, é oração, isso é um esforço que você faz. Então o plano é se tornar um aprendiz disciplinado, retreinar nosso cérebro biblicamente para a aplicação imediata dos princípios no destino planejado por Deus para cada um de nós, procurar criar redes estratégicas, construindo através de pessoas que pensam da mesma forma e têm poder de influenciar.
Esse é o objetivo nosso em termos de igreja, em termos de visão de reino, de expansão do reino de Deus. Amém?